Olá, graça e paz. Que esse ano 2020 seja um ano de grandes vitórias para você, para nossa comunidade, nossa igreja e para nossas células. O meu objetivo aqui é te ajudar, trazendo uma série de dicas, sugestões para a tua liderança, para que você exerça essa liderança com facilidade, sem peso, mas com alegria, e conquistando os sonhos de Deus para a tua vida e os sonhos que você tem para realizar os sonhos de Deus. No final do ano passado, nós trouxemos uma palavra para a igreja falando sobre a missão de Deus, né, para cada um de nós. A missão de Deus é pregar, que nós preguemos o Evangelho. Essa é a nossa missão. A missão da igreja resume-se nisso, pregar o Evangelho. Mas a pergunta é como fazer isso? Então, a resposta do como é a visão que a gente tem. Então é a nossa visão do como cumprir a missão. Qual é a tua visão? Então algumas pessoas vão cumprir a missão liderando uma célula, outras vão cumprir a missão pregando o evangelho lá no seu trabalho, outras vão cumprir a missão dando aulas, enfim, outras vão dar aulas de música, outras vão ensinar instrumentos musicais, outras vão dar aula. Ou seja, na nossa realidade aqui na igreja, nós temos muitas maneiras de você cumprir essa, definir, desenhar essa tua visão. O que eu quero dizer com isso é que tem pessoas que têm facilidade de trabalhar numa área e outras em outra área. Então, a cumprir a missão de Jesus para você, você vai pedir: Senhor, então me dê uma visão de como fazer isso. Para você ter uma ideia, é assim, ó. Na nossa igreja, Deus tem nos dado para nós, como pastores, uma visão. Qual é a visão? Nós temos trabalhado, nós queremos pregar o evangelho, como todas as igrejas, mas nós entendemos que a nossa visão está relacionada a pregar o evangelho através do discipulado. Nós precisamos gerar discípulos e nós precisamos arrebanhá-los e pastoreá-los, não apenas no discipulado, mas em grupos pequenos. E em grupos pequenos nós precisamos continuar avançando. Para que isso aconteça, seja bem sucedido, na nossa igreja, nós subdividimos essa visão em pequenas estratégias. Então nós temos trabalhado, por exemplo, com a questão de temos a escola de discípulos, né, que naquelas estações as pessoas aprendem a visão da igreja. Então é importante que todos comecem por ali. Então ali já são a forma, né, que nós estamos aplicando a nossa visão. Então nós temos esses objetivos. As pessoas precisam passar pela escola de discípulos. Nós também trouxemos agora a ideia da escola da Universidade da Família. Então, a Universidade da Família é uma maneira de a gente fazer teologia aplicada, ou seja, nós precisamos fortalecer as nossas famílias e através da palavra de Deus. Então, trouxemos essa ideia da escola, da Universidade da Família, porque ela tem uma diversidade de cursos para fortalecimento da família. E também a Universidade da Família é uma ferramenta para nós ganharmos vidas para Jesus, para pregarmos o Evangelho. Então, naqueles cursos ali existem muitas maneiras. Mas nós não temos somente a escola de discípulos, nós não temos apenas a Universidade da Família, mas nós temos, por exemplo, a escola de música. Através da escola de música, nós também estamos fazendo contato com as pessoas lá fora. Nós estamos falando do amor de Jesus, nós estamos criando um acesso livre para que elas entrem no convívio da igreja sem constrangimento. E ao mesmo tempo que a igreja entra na história delas, na família delas, sem que elas se sintam intrusas. Por quê? Porque elas buscam ali a música
né? Então nós temos vários cursos de música para facilitar isso. Então é uma espécie de pré-evangelização. O nosso sonho é que a gente crie relacionamentos, que os professores criem relacionamentos e que essas pessoas, esses alunos criem relacionamentos com a igreja e vice-versa, e assim a gente vai avançando. Então, voltando então, nós temos uma missão, como igreja nós temos uma visão, que é o trabalho em pequenos grupos, o discipulado. E nós temos ferramentas, que são as nossas escolas, que é a escola de discipulado, que é a Universidade da Família, que é a escola de música, e certamente outros surgirão, né? Outras ferramentas. Então, agora, depois que você tem essa visão como igreja, a igreja precisa traçar, nós já temos então um objetivo a alcançar, né? Que é levar as pessoas a serem discipuladas, estarem pastoreadas dentro das células, fortalecidas através das escolas. Então agora nós precisamos, como células, traçar metas. Então a ideia é quais metas nós queremos alcançar nesse ano. Porque qual é o objetivo de uma célula? O objetivo da célula não é apenas pastorear, mas nós não usamos só o nome grupo pequeno, porque o grupo pequeno ele pode continuar sempre sendo pequeno. Mas para nós, uma célula, ela começa como grupo pequeno, ela vai crescendo no decorrer de um ano e até que chegue um ponto que ela não caiba mais dentro de um apartamento. E aí ela precisa se multiplicar. Então, nós precisamos ter metas para multiplicar essa célula. Certo? Então, a pergunta é, se nós queremos multiplicar essas células, por que nós queremos multiplicar células? Então, essa deve ser uma pergunta que precisa ser respondida. Nós queremos multiplicar simplesmente por multiplicar? Para que fique no meu currículo que eu liderei e multipliquei uma célula, ou mais de uma célula? Não. Nós precisamos ter em mente que na medida que nós multiplicamos a célula, é porque vidas estão chegando na igreja e estão sendo agasalhadas, estão sendo colocadas no aprisco, protegidas, treinadas, motivadas, despertadas, discipuladas, pastoreadas. Então nós precisamos ver o lado espiritual. Se nós não tivéssemos o discipulado e as células, essas pessoas chegariam e não receberiam nada disso. Mas, à medida que as pessoas vão chegando, o grupo vai crescendo. E se o grupo vai crescendo, ele precisa se multiplicar para que ele continue sendo um grupo pequeno. Porque um grupo, quando fica muito grande, a gente perde a qualidade do treinamento dessas pessoas, do acompanhamento, do pastoreio dessas pessoas e do alcançar tudo isso de forma personalizada. Então, imagine se os pastores fossem fazer tudo isso num grupão grande. Nós não conseguiríamos. Por isso que nós trabalhamos para alcançar os pequenos grupos. Mesmo assim, o pequeno grupo vai crescer e vai deixar de ser pequeno, então ele precisa se multiplicar. O conceito de célula é o conceito de multiplicação. Se você for ver cientificamente, biologicamente, uma célula, ela se multiplica. Ela se multiplica de uma em duas, de duas em quatro e assim por diante. E para que isso aconteça, o reino de Deus vai avançando, vai se multiplicando, ela vai alcançando novas pessoas, né? Novos estilos de pessoas. Então nós precisamos traçar meta. Uma célula que não se multiplica é uma célula que está estagnada e ela não experimenta a alegria de novas pessoas, de uma missão cumprida. Então nós precisamos traçar metas. Se nós não traçarmos metas, se nós não tivermos um alvo, nós nunca vamos persegui-lo. Se nós não tivermos objetivos, nós nunca vamos alcançá-los. Então, às vezes pode ser um pouco amedrontador e é por isso que muitas vezes a gente prefere não ter objetivos, porque se eu não tenho objetivos, se eu não tenho metas, se eu não tenho objetivos, eu não preciso ter metas para alcançar aquele objetivo. E se eu não tenho metas para alcançar aquele objetivo, então eu me sinto tranquilo, porque eu vou deixando a coisa andar, né?
Só que tem um detalhe, se você não tem alvos, metas, você não vai para lugar nenhum, você não tem objetivos, então você não vai para lugar nenhum. Então você se dá por satisfeito e simplesmente não avança. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós temos uma missão. A missão é pregar o evangelho, é fazer discípulos. E a pergunta, então, é como fazer isso. Como igreja, nós temos a resposta. Mas você, como célula, também precisa buscar respostas para você. Eu acredito que tem células que vão alcançar muito isso com facilidade através da escola de música. Eu acredito que tem células que vão alcançar isso através da Universidade da Família. E eu acredito que tem outras células que vão descobrir estratégias diferentes e novas para alcançar esse objetivo, que é de você se multiplicar. Olha só, um casal se casa e na maioria deles, quando se casam, eles querem ter filhos. Você é um filho, nasceu de um relacionamento conjugal de pessoas que queriam ter filhos. E Deus coloca dentro de nós essa natureza da multiplicação. Você pode até nem querer ter filhos, mas biologicamente você tem toda a condição de gerar filhos. Porque Deus semeou isso dentro de você. E no mundo espiritual também é a mesma coisa. E na vida de uma célula também é a mesma coisa. Então Deus inseriu dentro de nós essa capacitação para multiplicar. É o chamado de Deus, é a visão de Deus. Deus, quando nos colocou lá no jardim do Éden, o que Deus fez? Deus disse, se multipliquem, dominem a terra. O chamado de Deus é para multiplicação e não a estagnação. Então, o primeiro passo seu como líder da tua célula é ter essa visão, ser dominado pela essa visão, por essa compreensão, né? E aí sim, contagiar a tua célula com essa visão. Você precisa escrever a tua visão de célula como líder. Ouça até as pessoas, mas você certamente como líder tem uma visão muito especial tua. Então, com essa visão, você vai conseguir alcançar os objetivos da tua célula, né? Que é a multiplicação, que é gerar filhos, que é pregar o evangelho, que é fazer discípulos, que é pastoreá-los, que é ajudá-los a crescer, a amadurecer, a se tornarem fortes. Então, trace metas. Às vezes uma meta pode ser muito arrojada, muito grande, então subdivida essa meta maior em metas menores. Crie metas adicionais, paralelas, para fortalecer a meta principal, o objetivo principal. Deus vai te dar sabedoria e essa é a minha oração. Creia, o Espírito Santo de Deus está contigo, habita em você e Ele te dará essa visão e sabedoria para avançar nesse sentido. Você será plenamente realizado na medida que for avançando diante desses objetivos. Você tem uma visão, você tem uma missão dada por Deus, mas você tem uma visão. Essa visão é uma paixão. Alguns chamam visão de paixão. Você é apaixonado por algumas coisas. Tem pessoas, por exemplo, que amam ensinar, tem outros que amam ensinar a palavra de Deus, outras amam ensinar a tocar instrumentos, outras amam ensinar crianças, outras amam aconselhar casais, outras amam discipulado. Você tem uma paixão, qual é? Leve a tua célula a caminhar, né? Deus te deu essa paixão para abençoar a tua célula, tá bom? Então você tem uma missão, você tem uma visão de como alcançar essa missão, ou seja, uma paixão, você tem objetivos e você precisa traçar metas para alcançar esses objetivos. Que Deus te abençoe, esse é o meu desejo. Fica na paz.